Alvo da Polícia Federal, o governador de Alagoas é afastado por ordem do STJ. Ele é aliado de Calheiros, né? Paulo Dantas disputará o segundo turno ao governo do estado com Rodrigo Cunha. Vai, pode rodar. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele é alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal. O pedido de afastamento partiu da PF e teve o aval do Ministério Público Federal. A investigação, que ocorre sob sigilo, apura crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A decisão da ministra do STJ, Laurita Vaz, a magistrada enviou o caso para a Corte Especial do Tribunal analisar se confirma ou não as medidas adotadas. O inquérito deverá permanecer em sigilo por enquanto. A decisão judicial causa um problema para Lula. O petista tem ato de campanha marcado na capital alagoana, onde Paulo Dantas participaria. Dantas foi eleito deputado estadual em 2018. As autoridades investigam as práticas sistemáticas de desvio de recursos públicos que ocorre desde 2019 na Assembleia Legislativa de Alagoas. O caso é apurado na Operação Edema. Segundo a PF, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos investigados. As medidas também envolvem sequestros de 54 milhões de bens e valores. Muito bem, tá aí então essa situação envolvendo a nossa querida Alagoas, né? O estado de Alagoas, lá em Maceió. Eu vou começar com o Zezinho para comentar esse tema, porque eu tenho quase certeza que eu já sei o que o Zezinho vai dizer. O Zezinho já comentou aqui que ele é muito reticente, né? Ele vê isso com o pé atrás, essas operações, essas ações policiais, seja de quem quer que seja, em período eleitoral. Vai lá, Zezinho, sua vez. Cícero, na verdade, eu já me posicionei e continuo me posicionando. Tem coisas que já está aí próximo do segundo, quer dizer, já está próximo às eleições. Falta praticamente 18 dias para as eleições, né? Para se encerrar. Aí o candidato vai para o segundo turno com 46% e o outro com 26%, né? O segundo colocado. Tem um fato de 2017, que é o crime de rachadinha. Entendeu? Que é o crime de rachadinha na Assembleia Legislativa. Esse fato é de 2017. Aí a Polícia Federal se apura e vai, dia 5 de agosto, pede o afastamento do atual governador e vai se estendendo. Aí rola o mês de setembro, vem para já 5 de... depois das eleições, 5 de outubro, aí vai monocraticamente, a ministra vai lá e afasta o governador por 180 dias. Eu sou contra esse tipo de ação e operação. Por que não espera o segundo turno? E qualquer um, governador da federação, qualquer um que sofrer uma operação agora, ou qualquer coisa parecida, vai ser prejudicial. É algo assim. Arthur Lira não deveria entrar nessa questão. Arthur Lira entrou para virar o jogo. Então, é algo que é desnecessário. Você acha que foi ele que conseguiu isso? Não, não é ele. O STJ ele não manda, mas tem mecanismo. Interferência. Tem interferência. É interferência do Arthur Lira. Tudo bem que ele deu resposta, mas é um fato de 2017. Jogo muito pesado, né? Por que não espera acabar o segundo turno e aí se apura, se investiga, se afasta, criminaliza, faça o que quiser. Eu sou contra a Flávio Bolsonaro, que, como a gente já viu, faça um processo devido legal. Agora... Zezinho, me permita, você não acha que eles podem ter dado um tiro no pé? Eu não sei. A população não vai perceber que isso é um jogo político? Prejudica. Qualquer operação, qualquer tipo de investida num momento desse é ruim. CPI no ano eleitoral é ruim. Tudo que se venha fazer próximas eleições vai prejudicar o candidato. Quando a gente vê
o presidente Bolsonaro sendo prejudicado aí com inquéritos, prorrogação, um monte de coisa que é desnecessário no ano de eleição. Está errado. Então, é uma operação. Eu acredito que a corte, a semana que vem, reverte. Cai. Não, acho que cai. Cai. É monocrática. Então, quer dizer, uma sentença, quanta gente vê, coisa do STJ e do STF nesse sentido. Está errado, monocrático. Uma decisão dessa era para jogar num plenário, no mínimo, e ali ter uma decisão mais coerente, mais respaldada. Nós estamos falando de 18 dias para as eleições. Muito bem. Herbert Lins, e aí essa situação tem um cheiro de operação política no ar, Herbert? Zezinho tá tão bonito, né, com essa camisa vermelha. Inclusive, ele parece que levou um bronze hoje à tarde. Mas vamos lá. A operação que ocorreu no estado de Alagoas, né, a gente lendo os detalhes, lembra muito a Operação Dominó e a Operação Termópilas, né, de que trata de rachadinha, né, e de funcionário fantasma. É muito difícil você tentar provar e comprovar que existe funcionários fantasma na Assembleia, porque existem os assessores nomeados em gabinetes e os assessores regionais e os assessores externos. Né? Então, é o parlamento brasileiro, é isso. Tanto no Senado, como na Câmara Federal, como também nas Assembleias órgãos executivos também. E nas câmaras municipais. Então, a gente vê, o Zezinho foi muito feliz na fala dele, que é uma decisão monocrática, é para assassinar a reputação do candidato que lidera as pesquisas, inclusive ele apoia o candidato ele apoia o candidato da esquerda, o Luiz Renan Calheiros da Silva, ele e o concorrente dele é do União Brasil, que é ligado ao grupo político do Arthur Lira. Não, ele apoia o Herbert, até porque eles estão aliados, né? São 6 ou 7 partidos, se não me engano, inclusive o PT, né? Inclusive essas operações, elas são para assassinar reputações. É muito estranho, né? Essas forças ocultas essas operações policialescas, que estão ocorrendo no Brasil, voltadas para assassinar reputações. E o manual dessas operações está lá no livro do Romeu Tuma. Basta ler Assassinato de Reputação do Romeu Tuma. E se você quiser se aprofundar, vai no livro do Franz Kafka, que é O Processo. Moisés, seu comentário sobre essa situação lá das Alagoas. Rapaz, é incrível ver meus parceiros aqui, né? São 31 envolvidos, eles só falaram do governador. A ordem, o mandado de busca e apreensão e afastamento e tal, tudo de servidores, foram para 31, pessoal. O governador estava entre eles, mas são 31. 54 milhões, pessoal. Peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Você acha pouco? Isso é dinheiro do povo alagoano. Não importa a data, se é agora, se é amanhã, se é campanha ou fora de campanha. Investigação, investigação. E olha só, quem disse que era necessário foi a Polícia Federal. A Polícia Federal investigou, vem investigando há 3, 4 anos. O Ministério Público acatou, disse ok, pela necessidade e pela extrema necessidade de afastar essas pessoas, porque se no cargo poderiam prejudicar, poderiam ocultar provas, poderia ficar mais difícil. Então, a Polícia Federal investiga, passa para o Ministério Público Federal, que avalia o caso e vê como extrema necessidade, independente de política. Aí vem, manda para a ministra do STJ, porque ele tem foro privilegiado. A ministra avalia e vê também, reconhece no pedido uma urgência e diz, ok, afasta o governador, bota o vice no lugar para que seja feito os trabalhos. Encontraram 114 mil com o governador, em dinheiro vivo. 114 mil. Aí a ministra já mandou para o plenário do STJ e quinta-feira, às 14 horas, será julgado se procede ou não. Mas veja bem, isso já aconteceu no Rio de Janeiro. Quando afastaram o Witzel, ele disse, não, porque eu estou sendo vítima de perseguição. E mostraram que ele estava roubando dinheiro do Rio de Janeiro. Era necessário o afastamento dele, sim. Independente do período político ou não, a Polícia Federal não está brincando. Ela tem informação séria. Agora, pessoal, sabe o que me chama a atenção?
é que todo mundo que está envolvido com o Renan Calheiro, rapaz, igual o tem reitor, ô Moisés, o reitor de Santa Catarina, que suicidou-se depois comprovado que ele é inocente. Parece que eles têm uma tara por se envolver só com pessoa satélite deles envolvido em roubo. O Renan Calheiro é campeão de processo no STF. Não passa nenhum porque ele se benzeu lá com os ministros, não passa nada contra ele. Cheio de problema no STF, agora apoia um sujeito em Alagoas que também está cheio de podridão. Parabéns para a juíza. Arnaldo, seu comentário? Eu vou ficar com o comentário do Zezinho e do Herbert, certo? E vou deletar as besteiras que o Moisés falou aqui. Alexandre, sua vez. Bom, vamos por parte. Claro que tem um cheiro de questão política no meio, mas até para manter a coerência, quando teve aquela questão com o Ministério da Educação, ele disse, olha, não tem hora para investigar a corrupção, não tem hora para investigar crime. Só que a gente tem que ter todo um cuidado. Primeiro, existe contraditório. Imaginemos uma situação que, semana que vem, quando houver o julgamento, se perceba que as 31 pessoas ou parte delas não estejam de fato envolvidas. Vai ser complicado. Nós já vimos situações do Brasil afora, espetáculos midiáticos, e que os possíveis criminosos foram absolvidos. Então, esse cuidado a gente tem que ter quando emite uma opinião. Até que prove o contrário, todo mundo honesto. Nós temos como figura do direito aqui a questão do contraditório. Então, vamos com calma, vamos aguardar. Se está errado, se prende e se busca a devolução desses recursos que... Hipoteticamente, né? 54 milhões se fala. Por enquanto, até que prove o contrário, são honestos, né? Tem o direito à defesa e, assim, deve dar toda essa ampla defesa ao contraditório. É assim que age uma advocacia. Eu quero um contraponto na fala de Moisés. Então, 30 segundos, fica à vontade. Olha, quando a gente faz um comentário, a gente tem compromisso com os fatos. Respeito o comentário de Moisés. Eu não estou falando aqui de aliados, não estou falando aqui da política de Alagoas, eu estou falando do período eleitoral, o momento. É isso que eu estou falando. Se não também, lá que eu acho que é honesto, o Milton Ribeiro poderia ter a CPI. E não teve a CPI que o Rodrigo Pacheco jogou para depois, que ia prejudicar, ia sangrar o presidente Bolsonaro, e ele, acertadamente, jogou para depois das eleições. Então, Moisés, o que eu quero dizer é que nós temos que se ater aos fatos. Jogar para a galera e fazer um comentário de maneira política, com militância, é fácil. Se eu dizer, porque Lula ia lá em Alagoas daqui a 2 dias, eu poderia estar fazendo um comentário de extrema-direita ou de direita. Não estou falando se foi coincidência, se foi perseguição. Eu estou falando que demorou muito tempo, já estamos aí no segundo turno, onde a pessoa, não estou aqui julgando mérito, não estou dizendo que se tiver culpa tem que ser punido, tem que ser penalizado. Mas por que agora, né, Zezinho? Agora eu estou falando na véspera da eleição, vai prejudicar, quer dizer, numa canetada. Quando é do STF que faz contra Bolsonaro, você grita, Moisés, você pula, você pega, dá o show, seu show à parte. Ele se rasga. O pau que bate Francisco, bate Chico. Agora é bom a gente colocar que houve manifestações, né, do PT imediatamente, colocando mais ou menos isso que o Zezinho falou, né, que um momento, entre aspas, propício para isso, por conta do cenário político, né? Bom, Moisés pediu 30 segundos, fica à vontade, Moisés. Zezinho, eu respeito muito o teu comentário, ele é muito técnico, você é sempre técnico, eu gosto muito dos teus comentários, mas o que eu tenho que discordar de você, Zezinho, é que para a Polícia Federal, para o Código Penal e para a Constituição, não existe momento eleitoral ou não. Se a polícia entendeu que aquele é o momento, e que porque se não for feito naquele momento, algo pior pode acontecer ao Estado, ao erário público, então tem que ser naquele momento. Agora você esqueceu de mencionar, Zezinho, que a Polícia Federal pediu, o Ministério Público Federal analisou e a ministra concordou. Ou seja, a escala foi seguida, o direito foi seguido, o direito foi respeitado. O governador agora vai ter o direito à defesa, mas o importante mencionar é que o direito foi respeitado. Muito bem, vamos lá. O seu Arnaldo teve uma crise de arrependimento por ter falado pouco. Por favor, um minuto. Um minuto, vamos lá. Vem fluindo, aquilo que o Moisés vem falando, vai iluminando a cabeça da gente. Obrigado. Quando a Polícia Federal prendeu o ministro da Educação, foi o maior erro.
rapidinho tiraram o cara. E o cara estava metendo a mão em ouro. 52 bilhões do FNDE, que é dinheiro da educação. Educação salva vidas. E eu não vi o Moisés aqui defendendo a atuação da Polícia Federal quando foi prender Milton Ribeiro. Eu fui contra. Então, claro que você foi contra. Mas depois eu quero explicar por que eu fui contra. Só um minutinho, Buiu, só uma partezinha. Sabe por que eu fui contra, pessoal? Porque o ministro tem foro privilegiado. Um juiz de primeiro grau não seria competente para mandar prender o ministro. Por isso que eu fui contra. A ação não obedeceu o ordenamento jurídico. A ação foi ilegal. Só um minutinho que eu não terminei. Sabe o que eu fico pensando na fala do Moisés? Que se fosse um negro, igual a você e ele, que tivesse disparado uma arma no aeroporto, como é que seria tratado? Tá morto. Tava lascado. Era só isso. Fuzilar o cara. Você está vendo? Moisés olha, Moisés. Tá desse jeito, entendeu? Eu já falei pro Moisés. Eu tô querendo salvar o Moisés. Estou querendo salvar o Moisés dessa síndrome de capitão do mato. O Moisés não está... Das trevas, né? Do obscurantismo. Eu já falei para Moisés... preto, bolsonarista e tudo, ele já sofreu o revés nas urnas. Moisés teve 1000 votos com essa defesa incontinente. Você tem 0, Buiu. Se candidato, você vai ter 0 de votos. Se candidato. Pelo amor de Deus. Quando você for candidato, Buiu, e tirar a votação superior a mim, eu vou lhe respeitar. Enquanto você ficar só de bablabá, não tem moral. O candidato aqui tem história até da panela de pressão dele. O Buiu teve 235 votos. E vem falar de mim com 1.100 votos. Buiu. Qual é a tua? Agora tu vacilou feio. Eu fiz 10 dias de campanha. Não interessa. Você é ruim de voto. Verdade, pronto. Não interessa. Você é ruim de voto. Você que é bom, Moisés. Você é candidato a deputado. Tive o triplo seu. Pronto. Bolsonarista. Cheio da grana e tudo. 1000 votinhos só. E você teve 200. Quem tá melhor? O que tem a panela de pressão? Eu só tô terminando aqui. Não, ele... Tem uma história que ele deu uma tampa, professor, professor, aí, me respeite porque você não sabe a história. Um dia eu vou contar aqui. Me respeite. O senhor contou que eu estava aqui. Então me respeite, eu contei a história e o senhor está querendo me desrespeitar porque não estou desrespeitando. Foi um ato nobre que eu fiz. Eu não estou discordando. Eu não estou discordando. Eu contei para vocês parte da minha vida quando é Mas criança. eu não estou desrespeitando. Então respeite a minha vida, respeite a minha mãe. Mas eu não estou desrespeitando o senhor. De maneira alguma. Então, Arnaldo, por favor, um minuto para isso. As pessoas querem ser irônicos. As pessoas querem ser irônicos. E eu contei a verdade para eles de como aconteceu isso. E eu não gosto de contar e nem vou contar na televisão. Toda vez que eu conto, eu choro a respeito disso. Da essência de coração do que foi dar uma panela de pressão para minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade, porque foi a primeira vez na vida que eu vi meu pai discutir com a minha mãe. Nunca mais vi sobre isso. E eu sou testemunha que você semeu seu nome contando isso lá no restaurante. Isso é verdade. Tá? Toda vez que eu vou falar isso, eu choro. Eu cometi um ato nobre de bem e entreguei todas as pessoas que cozinharam e economizam gás. Hoje precisam dar Vale Gás. Porque gás sempre foi muito caro. Interfere diretamente na vida e da dignidade das pessoas. Então não me tomem como indignos. Por favor, não me tome como indigno. Vocês não sabem da história. Para ficar falando besteira aí. Arnaldo, se eu tivesse dado cachaça, se eu tivesse dado dele, se eu tivesse dado rei, tivesse dado alguma coisa, eu entreguei todas as panelas. Muito bem, senhores, mas voltando, chamar 30 segundos então. Só voltando ao outro assunto que eu estava falando. O peso que serve para Moisés não é o mesmo peso que serve para a justiça. Quando eu estava falando de Milton Ribeiro, um ladrão de dignidade, porque quem rouba dinheiro da educação... Ele já foi condenado? O outro também... Não, e o cara, e o outro que foi preso, o outro que foi estar condenado mas já também... o Buiu agora virou juiz, acusou. Né? Olha aí, você eu tá só vendo estou fazendo um contraponto no que o capitão do mato, negro igual a mim, quer passar. Moisés, você não é branco, rapaz. Assuma o seu lugar. Muito bem. O Alexandre pediu 30 segundos. Alexandre, eu quero dizer aqui, por gentileza. O Arnaldo ficou chateado comigo. Primeiro, eu nunca desrespeitei o Arnaldo. Não, desculpa, professor. Eu falei no geral. Tá, não, mas amigo, você falou para mim... Para que a gente possa parar... Você está entendendo? Para que a gente possa parar sobre essa piadinha, porque o que eu fiz foi um ato muito sério. Mas você contou que digno, ao vivo, num programa. Não contei ao vivo no programa. Contou aqui, Buiu. Eu lembro. Arnaldo, você contou ao vivo. Por isso que eu me referi. Eu nunca desrespeitei você, falei que você é candidato. Não, só estou pedindo respeito. Não venha com ironia em cima de uma coisa séria e que me toca profundamente no coração, porque é uma raiz ligada à minha mãe. Não tem nada de ironia. Eu respeitei você e disse que você contou aqui no então programa desculpe se eu entendi de forma diferente. Então tá certo. Estamos entendidos.